Coloquei a aula para gravar, então vamos lá. Então, gente, esse material vocês já conhecem, mas eu quero enfatizar. Quando eu digo para vocês sobre o uso dos elementos coesivos, e eu digo assim, vão lá em tal material, né? Vão lá em tal aula, vejam, né, esse conteúdo lá em tal aula. Isso eu estou falando de elementos coesivos. Eu quero que vocês assistam às aulas sobre esse material e que vocês leiam esse material que eu disponibilizo para vocês em PDF. Aí, o que é que está acontecendo? Isso está me deixando muito intrigada. Que aí eu fico pensando, meu Deus, eu não estou falando de forma clara, não é possível. Eu elaborei aqui esse material e aqui eu coloquei o seguinte. Quais são os elementos coesivos que a gente utiliza no início de cada parágrafo? Né? Coloquei esse material para vocês. Aí, nesse material, eu coloquei uma lista, não foi, de elementos coesivos para iniciar em cada parágrafo. E aqui eu estou explicando, ó, no segundo parágrafo, quais os elementos coesivos que eu uso. Esses aqui. Se não estiver nessa lista, não usem, certo? Então, aqui, ó, início do segundo parágrafo. Qual é o segundo parágrafo do texto, gente? Não é possível que até isso eu vou ter que dizer. Qual é o segundo parágrafo do texto? Quais são os elementos coesivos que eu posso usar no segundo parágrafo do texto? Eles não estão aqui nessa lista? Eu não coloquei aqui uma lista? Então, não utilizem nenhum elemento coesivo que não esteja nessa lista. Não tem como errar. É pegar aqui qualquer um desses, colocar no início do parágrafo, pronto. Já deu certo. Certo? Então, por favor, ninguém cometa essa falha mais de errar o elemento coesivo do início dos parágrafos. Não, pelo amor de Deus, porque eu coloquei a lista aqui, ó. Eu coloquei para vocês. Então, quando eu vejo, por exemplo, um além disso, aqui no início do segundo parágrafo, isso me mata. Isso me mata. Se eu não tivesse dado a lista para vocês, tudo bem. Eu ia entender realmente, porque às vezes você não sabe o significado do elemento coesivo. Mas, gente, eu coloquei aqui a lista. Não utilize outro que não esteja na lista. É só olhar o lugarzinho, gente. Qual é o início da argumentação, né? Início do segundo parágrafo. Ele vai aparecer onde? É aqui onde está essa partezinha amarela. Pronto. Vai pegar qualquer um desses e jogar aqui, ó, nessa partezinha amarela, no início do parágrafo. Aqui é a mesma coisa, ó. Início do terceiro parágrafo. Quais os elementos coesivos que eu utilizo no início do terceiro parágrafo? Qualquer um desses. Certo? Se não for nenhum desses, se na sua lista tem outro, não use, só use o que eu coloquei. Onde é que vai aparecer, gente? Nesse parágrafo, terceiro parágrafo do texto. Certo? Do texto. Terceiro parágrafo do texto. Quarto parágrafo. Aqui, certo? Eu coloquei o em resumo e algumas pessoas usaram e eu cortei, porque eu não estou achando muito adequado. Inclusive, eu vou tirar daqui. Não estou achando muito adequado, não, por isso que eu estou cortando, certo? Então, utilizem, deem prioridade ao portanto ou então ao logo, tá certo? O em suma, por conseguinte, em resumo, ele é mais adequado quando você vai introduzir a proposta, mas para o início do parágrafo mesmo, eu quero que vocês utilizem um desses dois, tá bom? Eu acho que na aula eu não disse isso, mas estou falando agora, viu? Então, é isso. Então, por favor, gente, não errem mais os elementos coesivos do início dos parágrafos, não, porque eu estou cansada de corrigir isso, viu? Está me deixando intrigada. Vamos para o segundo material, que eu quero mostrar algumas coisinhas a vocês. Todo mundo está vendo o documento aí? Tô. Sim. Ok. Sim. Certo. Deixa eu dar uma ajustada aqui, para ficar mais fácil, para vocês visualizarem. Só um instante, viu?
Então, vamos lá. Eu quero mostrar algumas coisinhas a vocês. Como eu disse a vocês, são falhas frequentes nos textos de vocês. E eu quero mostrar a maneira certa, né? Para que vocês não cometam mais essas falhas. Então, vamos lá. Essa redação aqui é uma redação nota 1000, que está na cartilha do participante, certo? E eu trouxe ela só para ilustrar, viu? Né? Para mostrar para vocês o que é que vocês estão errando. Aqui a gente não vai achar erro, mas eu vou mostrar a maneira certa de fazer, certo? O que é que eu estou percebendo nos textos de vocês? Eu estou sempre dizendo assim, rever estrutura dos parágrafos, né? Muita gente recebe essa anotação minha, né, na redação, rever a estrutura dos parágrafos, rever a organização dos parágrafos, né? Eu tenho certeza que todo mundo já recebeu um comentário desse na redação. O que isso significa, né? Significa que as informações que você está colocando são informações que estão no lugar errado. Às vezes a informação não está errada, ela só está no lugar errado. Então, organizar as informações é pegar tudo e colocar no lugar certo, tá? E que lugar certo é esse? Que estrutura é essa? Vou repetir, viu? Venho repetindo várias semanas, mas eu vou repetir de novo. Esse texto aqui, ele está estruturado do mesmo jeitinho dos que vocês fazem, certo? Só que aqui ele coloca em primeiro lugar, porque antigamente podia, viu? Utilizar esses elementos coesivos. É por isso que tem gente que usa. Só que essa redação, gente, é de 2018. Em 2018 podia usar em primeiro lugar, viu? Em 2019 eles já não aceitaram, certo? Então não utilizam. Aqui o ideal é diante disso, nesse contexto, viu? Em primeiro lugar não pode usar, nem primeiramente. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Eu quero mostrar para vocês a estrutura do parágrafo, certo? Observe. Essa primeira parte aqui é uma oração, certo? Uma oração não, perdão, um período. Aqui, terminou aqui. Um período inteiro, né, de 2 linhas, a gente está vendo aqui. Esse período, né, esse período aqui, ele apresenta o argumento. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Então, qual é o argumento da pessoa? A ausência de medidas governamentais, tá certo? Ele apresentou o argumento. Então, no parágrafo de vocês da argumentação, você precisa primeiramente fazer o quê? Apresentar seu argumento. Pronto, certo? Só quero que vocês façam isso. Como é que começa os parágrafos da argumentação? Apresentando o argumento. Pronto, já está organizando o seu texto. Já está deixando o seu texto organizado. Pronto. Aí, ele vem depois e diz assim, segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não existe no Brasil. O que é essa parte aqui, né? O que é essa parte aqui? Isso aqui é o repertório dele, né? Então, veja, no primeiro período do parágrafo, ele apresentou o argumento. No segundo período do parágrafo, ele fez o quê? Apresentou o repertório. Lógico que relacionado ao que ele disse antes, né? Tem um sentido, certo? Então, ele apresentou o repertório. Depois do repertório, ele diz o seguinte: devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Esse outro período aqui, ele é um período que traz o quê? É a parte mais importante do parágrafo, que é o quê? É a discussão, Ele está discutindo aqui com base em quê? Com base no que ele colocou como argumento e com base no que ele colocou como repertório. Ele está aqui fazendo a discussão, certo? Então, qual é a ordem das informações dentro do parágrafo de vocês? Apresenta o argumento
Depois do argumento, coloca seu repertório. Depois do seu repertório, você vai discutir, né? Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Ele está explicando como é que o problema acontece, né? Só que o que isso aqui tem a ver com o que ele disse no repertório, né? Ele não disse que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população? Não disse isso? Então, quando ele diz que a falta de atuação, quando ele coloca a falta de atuação das autoridades, ele está dizendo o quê? Que esse Estado, que ele mencionou aqui no repertório, ele não está se responsabilizando pelos problemas, né? Então, falta de atuação das autoridades remete ao quê? A essa questão do Estado. Isso ele já disse que não ocorre no Brasil, já quando ele apresentou o repertório, ele botou tudo junto. Mas ele poderia ter colocado ponto continuando e dito: isso não ocorre no Brasil devido à falta de atuação das autoridades. Seria sem problema. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Essa organização, ó, apresenta o argumento, coloca o repertório, faz uma discussão com base no que foi apresentado no repertório e com base no que você está discutindo como argumento. E aí, para finalizar, o que é que você vai fazer? Você vai finalizar o parágrafo, né? Você vai finalizar a ideia do parágrafo. Deixa eu tentar grifar aqui, não estou conseguindo. Vamos lá. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, o que foi que ele fez? Ele fechou a ideia do parágrafo, ele concluiu o parágrafo. Não existe a conclusão do texto? Então, também existe a conclusão do parágrafo, que é fechar a ideia do parágrafo. Nesse caso aqui, ele fechou a ideia fazendo tipo uma retomada do que ele apresentou aqui como argumento, certo? Ele está retomando a ideia do argumento. Pronto. Como é que se divide o parágrafo da argumentação? Apresentação de argumento, repertório, discussão, relacionando todas as informações e finalização do parágrafo. Pronto. É isso. Então, quando eu falo para você rever a estrutura do parágrafo, eu estou falando disso, de obedecer a essa ordem aqui. Se você coloca essa parte de amarelo, essa parte de verde, pula essa parte azul, pronto, já falhou na estrutura do parágrafo, certo? Ou então, se você apresenta o parágrafo, não coloca repertório, já falhou na estrutura do parágrafo. A estrutura é essa, certo? Eu quero que vocês obedeçam essa estrutura, tá certo? Vou ver quantos minutos faltam. Tem tempo ainda. Pronto. Por aqui, é isso, mas eu quero mostrar outra coisa a vocês, outras falhas, que é com relação à linguagem, certo? Eu vou colocar aqui um documento para eu rabiscar, tá mais fácil. Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês com relação à linguagem. Às vezes, eu chamo a atenção de vocês lá no texto, né? E eu digo, cuidado com o uso da linguagem, a escolha de registro. Então, é ter um cuidado para a sua linguagem ficar o mais formal possível, certo? O que é que eu estou percebendo? Vocês não estão melhorando na competência 3 por causa da linguagem, por causa da maneira como estão estruturando as orações e os períodos, por causa dos termos informais. Isso não deixa a argumentação legal e acaba também, além de perder na competência 1, perde na 3, certo? Então, o que é que eu quero? Eu quero que vocês tenham mais atenção com relação ao uso da linguagem. Lembrem que a linguagem que vocês estão utilizando é a linguagem culta da língua portuguesa. Então, vocês vão ter que evitar expressões informais e palavras o máximo que vocês puderem, certo? Então, se existe uma forma mais elaborada de dizer a mesma coisa, vocês vão utilizar essa forma mais elaborada. Deixem para falar de maneira simples quando vocês estiverem se comunicando no dia a dia. Na redação, a gente tem que se comunicar
de uma forma mais elaborada, com uma maior atenção com relação ao vocabulário, certo? Vou colocar aqui alguns exemplos. Você, lá na redação, né, você diz assim, esse problema ocorre porque o povo não está nem aí. É só um exemplo, não estou dizendo que vocês usam isso não, certo? Mas você coloca lá, ó, esse problema ocorre porque o povo não está nem aí. Mas eu posso dizer, colocar essa mesma informação de forma mais elaborada, né? Eu posso dizer assim, esse problema ocorre porque a população não dá a devida importância. Veja como já mudou. Você disse a mesma coisa, só que você pegou a informação que estava informal, né? E você colocou na norma culta. Deu para compreender? É isso que eu quero que vocês tenham atenção, certo? Às vezes vocês escrevem como se vocês estivessem conversando com alguém, com um colega. E não é assim, né? Não é dessa forma. Então, eu quero que vocês tenham realmente mais atenção com relação ao uso da linguagem. Mas, professora, eu não tenho esse conhecimento, né? Eu uso as palavras que eu sei. Gente, você só adquire um vocabulário legal quando você lê. Se não tiver o hábito da leitura, vocês vão sim sentir dificuldade para utilizar palavras como é que eu vou dizer, mais cultas, né? Vocês vão sentir dificuldade. Então, tem que colocar o hábito da leitura na vida de vocês, porque enquanto vestibulandos, eu falo vestibulandos para todo mundo que está tentando entrar na universidade, né? Enquanto pessoas que estão tentando entrar em universidade, vocês precisam ter o hábito da leitura e demonstrar um conhecimento da norma culta da língua portuguesa, né? Isso é um pré-requisito, isso é uma competência. A competência 1 analisa se você domina a norma culta da língua portuguesa. Se você diz, esse problema ocorre porque o povo não está nem aí, você não domina a norma culta da língua portuguesa, não. Você só domina a linguagem informal, certo? Então, eu quero que vocês tenham mais cuidado com relação a esse uso da linguagem, tá certo? Então, o problema do texto, vocês já entenderam a estrutura, muitos de vocês já entenderam, sim, a estrutura do texto. O que está faltando? Uma linguagem mais elaborada, sabe? Orações e períodos mais elaborados. Vocês têm que demonstrar conhecimento sobre aquilo que vocês escrevem, certo? Como é que se faz isso? Tendo o hábito da leitura, tá bom? Ele já vai finalizar aqui, eu vou finalizar e vocês voltam no mesmo link para a gente ir para a próxima parte, certo?